Cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Foi para mim a salvação. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia, para participarmos dignamente dos santos mistérios. Reconheçamos os nossos pecados. Com fé e confiança na misericórdia do Pai, peçamos perdão. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade quando infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem.
Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor que fez estas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Publicai entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Aleluia, aleluia, aleluia.
tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nessa quinta semana da Páscoa, ela traz para nós, na primeira leitura, um pequeno trecho do Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja. E os apóstolos convocaram esse concílio em Jerusalém pela seguinte situação: entre os cristãos que estavam seguindo já Jesus após a sua ressurreição na igreja primitiva, nós tínhamos dois tipos de pessoas. Os primeiros eram os judeus que estavam seguindo o judaísmo e se converteram ao cristianismo. Eles eram chamados de judaizantes. Junto com eles haviam aqueles que não eram judeus, aqui os judeus chamavam de pagãos, que não tinham uma religião definida, aceitaram Jesus, seguiam Jesus e estavam caminhando nos ensinamentos de Jesus. Porém, surgiu uma polêmica dentro da comunidade, mas uma polêmica assim, que a igreja naquela época precisava de tanta sabedoria, de tanto discernimento para tratar dessa questão, senão ia causar uma fissura, uma divisão da comunidade, um racha dentro da comunidade. Então, o que foi necessário fazer? Eles resolveram fazer um concílio. Por quê? Os que eram judeus e haviam se convertido para o cristianismo, haviam se tornado cristãos, eles estavam querendo impor o seguinte: olha, os pagãos que não são judeus, quando eles se converterem a Jesus e quiserem seguir Jesus, eles têm que passar pela circuncisão como nós passamos. Aí ficou aquela questão: puxa vida, para ser cristão eu tenho que ser judeu primeiro, seguir as iniciações da religião judaica, para depois eu me tornar cristão? Acho que não está muito correto isso, não está muito certo, né? E aí foi levado isso para o concílio, porque para nós hoje isso pode parecer uma coisa até assim, sem muita importância, sem muito sentido, mas para eles naquela época tinha um peso gigantesco, tinha uma importância extraordinária, porque já pensou, todo mundo que quisesse ser cristão e não viesse da religião judaica, tinha que passar pelas práticas iniciais do judaísmo para daí se tornar cristão, né? Era uma coisa sem fundamento. E o que aconteceu? Lá no concílio foi dada a palavra para Pedro, que era o primeiro papa, e ele falou: irmãos, vamos impor aos pagãos um fardo que nem nós conseguimos suportar, que é carregar essa questão da circuncisão, essa observância ortodoxa da lei, que mais pesa sobre nós do que nos liberta, né? E ali também foi ouvido o bispo de Jerusalém na época, Santiago, que era primo de Jesus, e Santiago falou: olha, não vamos impor aos pagãos esse fardo, que eles tenham que ser primeiro judeus para depois se tornarem cristãos, não tem cabimento. Nós vamos orientá-los o quê? Que eles se abstenham de praticar aqueles rituais que as religiões pagãs fazem, que é oferecer animais, oferecer sangue derramado de animais para os ídolos deles, para não escandalizar o povo. Mas não vamos exigir que eles se tornem judeus primeiro, para depois se tornarem cristãos. E o apóstolo Pedro, com muita propriedade, ele fala: irmãos, quem nos justifica, quem nos salva diante de Deus é Jesus, é Deus, não é a prática da circuncisão que vai nos dar a salvação. Temos que aceitar Jesus pela fé, sermos batizados e sermos inseridos na comunidade, que é Jesus que nos salva. Em suma, o que Pedro estava dizendo para a comunidade? Qual foi a sabedoria e o discernimento que o Espírito Santo deu para o concílio de Jerusalém? O mais importante é permanecer e estar em Cristo.
O mais necessário é permanecer e estar em Cristo. A gente fica com essa discussão, vamos fazer circuncisão, vamos fazer dos pagãos. Não. O importante é estarmos em Cristo. O importante é permanecermos em Cristo. E curiosamente, o Evangelho de hoje fala a mesma coisa. Jesus está nesse trechinho do Evangelho de hoje, dentro daquele trecho que fala da videira e os ramos, em que Jesus disse: só vai poder ficar unido a mim aquele que permanecer em mim. Assim como os ramos da videira precisam estar unidos ao tronco para que possam dar frutos, vocês só darão frutos se vocês permanecerem em mim. E Jesus dá a receita: como permanecer em mim? Assim como eu guardo a palavra do meu Pai e o Pai mora em mim e vive em mim, vocês também devem guardar a minha palavra, para que eu viva em vocês e eu esteja em vocês. E tem um outro trecho do Evangelho que Jesus fala assim: se vocês guardarem a minha palavra, se vocês viverem nos meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e nós viremos até você e faremos morada dentro do seu coração. Vai dizer o apóstolo Paulo em outra passagem: nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Agora, para que Deus possa viver em nós, para que Deus possa habitar em nós, nós precisamos guardar a sua palavra. E é interessante, uma santa carmelita, Santa Elizabeth da Trindade, é que ela fala assim: descobri o paraíso sobre a terra, porque o meu céu é Deus e Deus habita em mim. Essa é uma teologia que a igreja traz, que é a inabitação da Santíssima Trindade. O que é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles moram dentro de nós, eles habitam dentro de nós. E muitas vezes nós nos esquecemos deste detalhe, que muitas vezes nós, dentro do nosso coração, podemos falar e podemos conversar com Deus, porque Ele habita dentro de nós, Ele está em nós, Ele mora em nós. Então é preciso alimentar esta presença de Deus em nós. Como? Guardando a sua palavra, participando da Eucaristia, para que Deus se faça vivo e presente. Aí você vai perguntar para mim: qual o fruto que eu vou colher de guardar esta palavra? Além de Deus habitar no seu coração, diz o Evangelho de hoje: eu disse isso, diz Jesus, para que a minha alegria em vocês seja plena, para que a minha alegria em vocês seja perfeita. Porque o mundo lá fora, ele quer nos ensinar uma alegria passageira. De acordo com o mundo lá fora, as verdadeiras alegrias e felicidades estão nos bens materiais, em muito êxito financeiro, em muitas outras coisas que o mundo oferece. E Jesus está dizendo: você quer alegria verdadeira? Você quer alegria plena? Guarde a minha palavra, permaneça em mim, e você vai experimentar esta alegria. Jesus disse uma vez na festa das tendas, dos tabernáculos, ele disse assim: aquele que tiver sede, venha até a mim e beba, porque do seu interior manarão rios de água viva, que há de ser para ele uma fonte de alegria eterna. O apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, porque seja conhecido de todos a alegria que vocês têm no Senhor. Por quê? É esta alegria que nos mantém confiantes na sua graça e na sua bondade. E essa alegria que Deus nos dá, não importa a circunstância que eu esteja vivendo, tribulações, problemas de saúde, coisas que não estão acontecendo como eu gostaria, coisas que querem tirar o meu humor, causar irritação, impaciência. Não, esta alegria que Deus nos dá é uma alegria que é inabalável, é a alegria que vem de Deus por permanecer na sua palavra. Por isso que a gente via muitas vezes os primeiros cristãos de Roma, os primeiros mártires, quando eram convidados a negar Jesus e não negavam e tinham que morrer dando a vida, muitos deles morriam cantando e glorificando a Deus.
porque sabiam que a alegria que eles iam ter no céu era muito maior que a alegria que eles estariam recebendo aqui na terra. Então, nós na nossa vida vamos ter dissabores, vamos ter tribulações, vamos ter que enfrentar uma série de desafios, mas, como a gente sempre fala no final de cada celebração, de cada missa, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, temos que permanecer em Deus, guardar a sua palavra. Ele vai habitar em nós e vai nos dar a sua alegria, a alegria que dura até a vida eterna. Por isso, ele diz uma parábola que o próprio Jesus diz, né? O homem, quando encontra uma pérola preciosa, ele vende tudo que tem para ter aquela pérola preciosa, porque ele sabe que aquela pérola preciosa será fruto de uma grande alegria na sua vida. E nós, muitas vezes, o mundo ao nosso redor vai nos mostrar outros valores, mas Jesus nos mostra o verdadeiro valor, a verdadeira pérola preciosa que nos dá alegria. Então vamos pedir essa graça ao Senhor hoje, de permanecer nele e guardar a sua palavra, para que a gente possa colher essa alegria na nossa vida e na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Você pode se levantar. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, os nossos pedidos. Irmãos e irmãs, a salvação vem-nos pela fé em Jesus Cristo, dizem os apóstolos, mas é preciso agir em tudo com caridade. Oremos para que assim seja, agora e sempre, dizendo: ouvindo o Senhor. Ouvindo o Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor de Simão Pedro, para que o modo de agir do grande apóstolo o inspire nas decisões que há de tomar. Oremos. Ouvindo o Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que exprimam o seu parecer com humildade, à maneira do apóstolo São Tiago. Oremos. Ouvindo o Senhor. Pelas autoridades civis a todos os níveis, para que respeitem os direitos dos cidadãos e não abusem do poder que lhes foi confiado. Oremos. Ouvindo o Senhor. Pelos esposos que passaram pela experiência de abandonar ou de serem abandonados, para que descubram a alegria do regresso. Oremos. Ouvindo o Senhor. Por todos os fiéis desta Assembleia Eucarística, para que prolonguem nos ambientes de trabalho a experiência de amor fraterno que aqui viveram. Oremos. Ouvindo o Senhor. Oremos também pelos irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário, estão agradecendo a Deus o dom da vida. Oremos pela Larissa, pela Eliette, pela Heloísa, pelo Luiz Guilherme, pela Maria Clara e pelo Hélio Nunes, para que nesse dia em que celebram o dom da vida, recebam do Senhor a graça e a bênção especial que tanto necessitam. Oremos. Ouvindo o Senhor. Oremos também por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, por todos aqueles que estão no leito de dor. Oremos hoje pedindo pela saúde da Maria Amélia, da Maria Cristina, do Robertinho, da Dagmar, da Valéria, da Terezinha, da Gláucia, do Hélio, da Márcia, da Carmen, do Murilo Moraes, para que eles alcancem a misericórdia de Deus e sejam curados de toda doença. Oremos. Ouvindo o Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs já falecidos que também deixaram esta vida. Oremos pela Ivone Maria Arruda Campos, 7º dia de falecimento. Oremos pela Ana Luísa Gomes de Queiroz, pela Maria Aparecida Bicudo, pelo César Augusto, pelo Valdomiro Vicentim Júnior, pelo Edson Vicentim, pela Zumira de Jesus, pela Terezinha Silva, pela Maria Pintolene e pela Lázara Maria, que tendo eles participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Oremos. Ouvindo
Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de permanecer fiéis na vida aos sentimentos que experimentamos na liturgia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a alegria e a liberdade de filhos, vivemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo nos uniu. O Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entres em minha hora, mas dizei vossa palavra se realizará. Aquele que beber
Oremos. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Boa noite a todos. São os avisos da nossa matriz. Todas as quintas-feiras, às 7 horas, é a adoração, a missa, às 7 horas da manhã, todas as quintas, e logo após a adoração do Santíssimo, vai até às 16h30. Na paróquia também tem o auxílio da família, no valor de R$20. Quem quer estar adquirindo ainda pode procurar na secretaria. No próximo sábado, dia 13, às 12 horas, na missa teremos a Santa Missa da Nossa Senhora de Fátima. Todos estão convidados, 13 do 5 às 12 horas. Do dia 19 ao dia 26 do 5, teremos a novena do Espírito Santo. Missas de segunda a sexta, às 19h30 e sábado e domingo às 19 horas. A nossa comunidade está escalada, eu passo certinho, a Paula está passando, para a gente estar participando também. Ajudando e poder participar também das missas. Tá bom? Nós temos uma feijoada que a gente está programando, que a gente está participando na segunda, dia 10, né? 10 do 6. São 120 convites, daí a gente vai estar passando, como a gente sempre faz, para cada um tentar ajudar a vender uma carteirinha com 10 números. Aí quem puder estar pegando no final com o Rinaldo, a gente agradece. E todas as segundas-feiras, o nosso terço, às 19h30, todos estão convidados. E hoje eu queria agradecer em especial ao Neto que está auxiliando a gente. Seja sempre bem-vindo e Deus abençoe sempre. Tá bom? Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, desça sobre todos nós e sobre as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite.